Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mojicast. Eu sou o Matheus E eu sou o Daniel. e a gente está entrando no sexto episódio dessa série, né, dessa minissérie sobre o Zé do Caixão, o penúltimo da série. A gente sempre enfatizou que ela ia ter um começo, meio e fim, né? Então a gente já abordou os filmes do Zé do Caixão nos episódios anteriores e agora a gente vai explorar outros elementos do que compõem essa visão que a gente tem sobre o personagem, do porquê o personagem está nesse imaginário popular, né? Exatamente como o Matheus falou, né? Pra gente recapitular um pouco o que já teve aqui no Mojicast, nos primeiros 5 episódios a gente abordou um total de 6 filmes do Zé do Caixão, que obviamente não é a filmografia inteira do Mojica, mas é uma parte dela onde a gente tem essas aparições desse personagem tão icônico do nosso cinema. A gente começa falando sobre A Meia-Noite Levarei Sua Alma, a gente passa por Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, O Despertar da Besta, Exorcismo Negro, Delírio Anormal e finalizando no episódio anterior com Encarnação do Demônio. Então a gente fez essa abordagem visando falar principalmente dos filmes do Mojica que trabalhassem o personagem do Zé do Caixão, né? Onde o Zé do Caixão fosse parte integral da narrativa. Né? Então a gente não tratou tanto de outros filmes do Mojica, a gente quis focar nesse personagem clássico dele. E no episódio de hoje a gente vai se adentrar um pouco mais no impacto que a obra do Zé do Caixão vai ter, tanto no Brasil como no mundo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente foi pincelando nos outros episódios. A gente foi apresentando algumas das coisas que o Mojica ajudou a popularizar, ou então que ele ajudou a construir até, né? Não só o gênero do terror no Brasil, mas algumas convenções do horror, todo esse aspecto de metalinguagem dentro do gênero, né? Então, aqui a gente quer falar um pouco mais sobre o porquê que o Zé do Caixão, ele é, nas palavras da biografia Maldito, né? Sobre o Mojica, né? Nessa biografia, eles falam sobre como o Mojica é ao mesmo tempo uma das pessoas mais famosas do Brasil. O Zé do Caixão é um dos mais conhecidos artistas do Brasil e ao mesmo tempo ele é um completo desconhecido pra gente, né? Então, por que disso? Por que que o Zé do Caixão é tão famoso sem a gente ter realmente essa familiaridade com ele? E por que que pessoas de fora do Brasil conhecem o Zé do Caixão, às vezes até estudam o Zé do Caixão, e mesmo que ele não seja tão popular quanto o Fred Krueger ou algo do tipo, ele ainda tem uma certa presença fora do país, né? Por que disso? Então a gente pensou esse sexto episódio como sendo uma porta para mergulhar nessas questões. Quem sou eu? Não interessa. Como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. E acaba sendo muito importante a gente falar um pouco, né, sobre isso, né? A gente já havia falado sobre isso nos episódios anteriores, sobre como o Zé do Caixão surge e como ele se torna uma figura tão popular e midiática dentro dos anos 60, 70, 80. Mas isso acaba se tornando meio embaçado conforme os anos vão passando, né? Porque o que acontece? Ele surge aqui no Brasil, né, com aquele primeiro filme que a gente comenta no primeiro episódio, que é O A Menos Levarei Sua Alma, lá na metade dos anos 60, e ele se torna algo muito único, né? Ele se torna algo que é assim, muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, as pessoas que viviam naquela época estavam acostumadas. Porque o Zé do Caixão, na realidade, ele surge muito antes de vilões clássicos de slashers e etc., que depois vão ganhar certa fama, como o próprio Matheus comentou sobre Fred Krueger e etc. Esses personagens, esses vilões, eles aqui no Brasil eles se tornam ícones também, vindo de fora, e acaba que isso eu acho que também coopera um pouco para essa forma que acontece com que o Zé do Caixão começa a desaparecer no fundo, sabe? Então eu acho que isso acaba sendo um pouco referencial para esse momento do cinema, porque quando o Mojica surge com o Zé do Caixão é algo muito novo, sabe? É realmente algo que era extremamente original
e que trazia um sabor diferente pro nosso cinema. E aí ele foi lançando os filmes, a gente teve todo aquele problema que a gente já comentou nos episódios anteriores sobre o quanto ele teve que enfrentar em relação à ditadura, né? O quanto ele foi prejudicado por todas aquelas medidas de censura que existiam na época, e mesmo assim ele conseguiu se fazer famoso durante um bom tempo. Só que aí ele acaba que vai desaparecendo aos poucos, muito também por essas questões da censura e de como ele ia acabar ficando preso e não podia fazer as coisas que ele queria, não podia fazer os filmes que ele queria. Então isso acaba fazendo com que ele meio que se torne alguém que é conhecido, mas ao mesmo tempo ele acaba começando a ficar meio esquecido pelas pessoas. É uma tecla que a gente sempre bate aqui, né? Todo mundo conhece o Zé do Caixão, todo mundo meio que sabe quem é o Zé do Caixão, seja pelo termo, né, pelo nome, seja por uma questão imagética, seja por alguma vaga memória de ter visto o Zé do Caixão na TV ou algo do tipo. Mesmo que a pessoa não tenha visto um filme do Zé do Caixão, ela geralmente vai saber quem é, por conta de algum desses elementos que a gente citou antes, né? Então, isso é muito por conta de como o Zé do Caixão e o José Mojica Marins, eles foram artistas muito multimediáticos na construção desse personagem, né? Então, o Zé do Caixão, durante todo esse tempo em que ele surge, o nome dele foi ficando muito famoso justamente porque os filmes dele quebravam vários tabus e faziam muitas coisas que naquela época não eram comuns de se ver, né? Desde as heresias, ao sexo violento, as cenas de violência gratuita, né? Tipo, bem sensacionalistas, mutilações, né? Torturas. Então, era um tipo de coisa muito pesada do gênero do terror. E até o próprio fato de serem filmes focados no vilão, do ponto de vista de um vilão que tinha uma filosofia própria que era, eu não vou dizer bem embasada, mas ela era desenvolvida, digamos assim. Ela era muito específica. Ele tinha medos, era um personagem que tinha é, seus anseios, seus medos, sua filosofia. Então tudo isso dava uma tridimensionalidade ao personagem que aproximava ele de um ser humano monstruoso, né? Então esse que era o... Isso foi o que fez com que o Zé do Caixão se tornasse um personagem tão icônico e marcante, além de todo o aspecto visual, né? Da capa meio Drácula, do cenário meio rural dos dois primeiros filmes, e aí depois que foi sendo substituído por aquele cenário mais urbano e o contexto mais metaficcional do Exorcismo Negro, do Ritual dos Sádicos, né? Então, o Mojica, ele soube explorar essas ideias numa variedade de formas e ele soube explorar isso muito bem. Então, o nome dele, seja o nome José Mojica Marins ou o nome Zé do Caixão, estavam sempre na mídia, estavam sempre sendo falados, né? E ele fazia muito esforço para que as coisas continuassem dessa forma. Né? Então a gente vai ter ao longo do século XX, principalmente na década de 60 e 70, a gente vai ver vários quadrinhos, a gente vai ver marchinha de carnaval, a gente vai ver séries de TV, a gente vai ver marca de pinga, a gente vai ver vários produtos que vão transformando o personagem do Zé do Caixão em uma marca. Então, o Mojica, ele é um cara que realmente entendia de comunicação com a massa, né? Porque ele era uma raridade entre os cineastas brasileiros, porque ele não vinha de uma elite. Ele não teve estudo de cinema, ele não foi pro exterior estudar cinema. Ele era um cara que o pai dele tinha um cinema, ele assistia muitos filmes, lia muitos quadrinhos e simplesmente se aventurava a fazer seus próprios filmes. Então, o Mojica, ele é quase que autodidata nesse sentido. Ele não vem de uma família burguesa. Ele faz parte da massa, ele consome cultura de massa e por conta disso ele consegue conversar com o povo. Ele entrega ao povo o que o povo quer ver. E isso é meio que cena de violência explícita. Os dois primeiros filmes do Zé do Caixão, eles vão ser um sucesso muito grande, né? Eles vão introduzir o personagem dentro desse panorama do cinema brasileiro e como uma forma de aumentar a fama e atrair mais atenção para o Zé do Caixão, né? Explorando o sucesso que ele já vinha tendo. O Mojica, uma das primeiras incursões dele na TV, vai ser por meio de uma série de vários testes que são bem macabros, testes de elenco, em que ele sujeitava os atores e as atrizes, que eram estudantes do curso dele, a situações bem degradantes e perigosas, né? Ele tinha um curso de atores pelos quais ele conseguia não só o elenco dos filmes dele, mas também uma forma de financiamento para esses projetos.
Então ele vai botar essas pessoas nessas situações perigosas, e isso molda muito da imagem pública que as pessoas vão ter dele, né? Como sendo esse cara maluco, transgressor, mas que ao mesmo tempo tem um tino nato de apresentador. A gente falou muito nos filmes anteriores, na análise que a gente fez, sobre como o Zé do Caixão, mesmo o personagem, não só o Mojica, mas o personagem Zé do Caixão, ele tem esse caráter de showman, de ser a pessoa que te apresenta a esse circo de horrores, a esse gran guignol, né? Então, isso vai moldar muito da imagem e cimentar muito da visão que a gente tem do Mojica e do Zé do Caixão no nosso imaginário popular, e que vai tornar tão difícil separar um do outro, né? Então, essas empreitadas que, como diz na biografia dele, o Maldito, são vários pretextos para tentar divulgar o nome dele e não deixar o público esquecer ele, né? Então é um tipo de sensacionalismo que é muito mais extremo do que, por exemplo, o William Castle, que era um diretor que fazia filmes no exterior. Ele também era muito conhecido por esses truques sensacionalistas para chamar pessoas para o cinema. O Mojica fazia isso, só que elevado à enésima potência, porque ele realmente fazia testes que colocavam os atores num perigo real de serem mortos, né? Então a gente vê até um pouco parecido com um tema que eu e o Daniel a gente abordou no Cultural Reset, que é um podcast que a gente também fez junto à última temporada, que é sobre essa falta de sensibilidade da produção, digamos assim, de um filme. E aí o Mojica, ele vai ter outros programas de TV, né? Ele vai ter um programa pela Bandeirantes, por exemplo, que se chama Além, Muito Além do Além, que hoje em dia tá tudo perdido, né? Mas ele tinha como um dos roteiristas o Rubens Luchetti, que roteirizou alguns dos filmes do Zé do Caixão. Roteirizou Exorcismo Negro, Ritual dos Sádicos. Então, os alunos da escola do Mojica, eles trabalhavam como figurantes, enquanto o Zé do Caixão funcionava como um apresentador. Então ele entrevistava um telespectador em cada episódio, e esse telespectador, na verdade, era sempre um aluno do Mojica, que estava fingindo ser uma pessoa real. Ele entrevistava essas pessoas, e aí as histórias de terror que elas contavam eram transformados em episódios da série. Então ela era meio que vendida como inspirada em eventos reais, mas na realidade era tudo imaginação, era tudo criação, como a gente está acostumado a ver em filmes tipo Atividade Paranormal, sabe? Que eles falam que é tudo real, mas na verdade não é. Então, esse programa já estreia em 67, que é o mesmo ano que sai o segundo filme do Zé do Caixão, e ele estreia numa sexta-feira 13. E aí, dentro disso, tem também até um carro, que era o VW 1600, que foi lançado nos anos 60, que era um carro de quatro portas, que saiu de linha ali nos anos 70. Ele foi muito rejeitado pelos consumidores, e ele era chamado de carro Zé do Caixão, justamente porque ele parecia um caixãozinho, sabe, sobre 4 rodas. Então, o Mojica, assim, ele era procurado até como curandeiro, sabe? Tinha gente que via nele essa aura mística e ia atrás dele quase como um líder religioso. Mas mesmo com tudo isso, o Mojica continuava ganhando um salário que era extremamente baixo, digamos assim. Ele gastava de maneiras muito imprudentes, a fama dele se multiplicava, mas o salário dele, a conta bancária dele não. Então ele era muito suscetível a maus negócios, né? Então é isso que a gente estava falando. Ele, por um lado, ele investia em coisas muito interessantes, mas ele era tão imprudente que ele acabava matando o sucesso dessas coisas, como os quadrinhos, mas ele também investia em maus negócios como vela de macumba, pinga, perfume, cosmético, a maioria disso com uma qualidade muito duvidosa, que provavelmente não receberia o selo de aprovação para ser veiculado. Então, muito disso era bem vagabundo mesmo. E o Mojica, ele não só investia e divulgava esses produtos, mas ele fazia todo um lobby, ele gastava dinheiro para tentar divulgar essas coisas, né? Ele era bem, digamos assim, ele ingênuo nesse sentido, né? Então, algumas coisas faziam sucesso, tônico capilar, algumas coisas fizeram um certo sucesso, né? Mas a maioria não. E isso deixava o Mojica com muitas dívidas, justamente porque ele não sabia como usar esse dinheiro, né? Então, mas assim, a gente vai ter um lado em que ele realmente vai saber explorar o Zé do Caixão, que são nas histórias em quadrinhos, já que as histórias em quadrinhos influenciaram muito dos filmes do Zé do Caixão. Nesses quadrinhos ele também vai conseguir ter um certo esmero estético, né? Os roteiros do Luchetti, que eram bem apurados, que misturavam várias coisas que a gente está acostumado com a narrativa de terror,
várias coisas, várias imagens que a gente está acostumado com o gênero, mas ele mesclava isso com conceitos bem mais brasileiros, com críticas sociais, com algumas coisas até revolucionárias para a época, tipo usar fotografia misturada com desenho, né? Então eram histórias que realmente vendiam, chamavam a atenção e tinham qualidade na hora de serem feitas. Mas, de novo, o Mojica agia na pressa, agia na ingenuidade, e isso acabava matando a oportunidade dessas coisas vingarem mais. Então o Mojica sempre acaba sendo meio que um- o pior inimigo dele, porque ele tem esse sucesso nato para continuar mantendo o nome dele em alta, mas ao mesmo tempo ele vai agindo contra ele mesmo. Ele é o que afeta e impede o Zé do Caixão de ter ainda mais sucesso, mais reconhecimento, justamente porque ele era muito apressado nesse sentido. Ele não tinha essa disciplina para lidar com essas coisas, né? Então, os quadrinhos acabam morrendo. A marchinha de carnaval que foi feita para o Zé do Caixão nunca emplacou de verdade, nunca foi um sucesso. Boa parte das coisas relacionadas ao Zé do Caixão que ele tentava vender não faziam sucesso, né? Então, infelizmente, isso vai muito afetando o personagem e a visão que a gente vai tendo do personagem com o passar dos anos. O Mojica, acho que a gente pode dizer que ele sabia se fazer popular, sabe? Ele sabia que ele conseguia conquistar as pessoas. Eu acredito que provavelmente ele era uma pessoa muito carismática, sabe? Em conversar com as pessoas, em convencer as pessoas a fazer as coisas. Porque, inclusive, até mesmo bem depois, né? Por exemplo, trazendo para uma época onde eu já estava nascido, por exemplo, que é anos 2000, 2006, 2008, por aí. Eu lembro de ver o Zé do Caixão em programas de televisão, sabe? Programas de televisão, SBT, Record, Globo, sabe? Em emissoras que, né, na época tinha muito mais alcance e que, tipo assim, ele tava lá, sabe? Então ele ainda se fazia presente, mesmo depois de quando ele começou a ficar mais sumido, né, da indústria, ele ainda se fez presente, as pessoas ainda sabiam o nome dele. Então ele soube segurar essa popularidade e eu acredito que ele só conseguiu se manter popular até os últimos dias de vida dele, porque ele tinha essa conquista com as pessoas. Porque se fosse depender de uma organização e de uma administração ali pessoal dele como profissional, ele provavelmente não teria ido muito longe. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas assim como o Matheus mesmo falou, né? O Zé do Caixão ele consegue também uma popularidade não só aqui no Brasil. Ele consegue uma fama no exterior. Ele consegue se fazer conhecido lá fora também. Lá fora as pessoas conhecem ele, claramente não como Zé do Caixão. Ele é chamado de Coffin Joe. E é muito interessante ver como ele conseguiu, numa época onde a gente estava sofrendo com o regime militar, ele estava tentando fazer cinema de terror dentro do Brasil, e ainda assim ele conseguiu fazer com que ele ficasse conhecido do lado de fora. As pessoas conhecerem a arte dele, os filmes que ele fazia e o empenho que ele tinha para fazer as coisas e fazer com que ele ficasse conhecido lá fora. Era algo que, tipo assim, hoje em dia já parece algo muito improvável, com auxílio de internet e etc. Imagina numa época que lá nos anos 70, onde não tinha esses tipos de comunicação, sabe? Pra gente ter uma noção de do quão longe ele conseguiu chegar. Então, basicamente, a partir dos anos 70, com a criação da Embra Filme, o cinema brasileiro ele passou a se tornar cada vez mais restrito a nomes grandes, que aqueles que conseguissem uma verba estatal necessária para fazer os filmes. E aí isso acabou, aos poucos, gerando uma falência em pequenos produtores independentes, que não tinham como conseguir essa verba estatal para fazer os seus filmes. E com isso, consequentemente, muitos cinemas fecharam e os orçamentos dos filmes superinflacionaram. Outra coisa que acabou sendo um fator que prejudicou um pouco a questão do cinema foi a televisão. Esse estouro que teve em relação à televisão brasileira, a todo esse sistema de televisão que começou a entrar na casa das pessoas,
isso acabou gerando um certo esquecimento do cinema brasileiro, porque as pessoas já não viam essa necessidade de sair de suas casas para ir até um cinema para assistir algo, elas tinham agora dentro de casa. Em paralelo a isso, aconteceu um crescimento muito grande na indústria de filmes eróticos, principalmente os filmes eróticos de baixo orçamento, o que a gente costuma chamar de pornochanchadas. E assim, eu acho que muita gente conhece o termo pornochanchada como sendo algo bem até depreciativo do cinema brasileiro, sem realmente ter assistido ou conhecer muito a fundo o que é uma pornochanchada, né? É muito importante a gente deixar claro que pornochanchada não é um filme pornográfico, no sentido de que as cenas de sexo em uma pornochanchada, elas não são reais, elas são simuladas, porque a pornochanchada nada mais é do que uma comédia erótica brasileira, sabe? Então, tipo, é uma comédia que tem nudez e bastante sexo, mas tudo aquilo ali é cenográfico. Nada daquilo ali é real. Então, a pornochanchada não é um filme pornô, é meio que errôneo você fazer você colocar tudo como a mesma coisa. Não é mais próximo até de algo como, sei lá, um American Pie, só que mais, digamos assim, um pouquinho mais gráfico do que qualquer outra coisa, sabe? Então a pornochanchada, por mais que ela tenha esse nome, ela não é bem um filme pornô. Ela é uma comédia erótica. E essa questão da pornochanchada acaba sendo muito importante dentro da carreira do Mojica, pois ela impacta ele de alguma forma, porque em relação a esse crescimento dentro da indústria do cinema erótico brasileiro, ele acaba começando a fazer filmes que são filmes por encomenda, ao invés de focar nos projetos pessoais dele. Basicamente, muitos cineastas da Boca do Lixo precisaram recorrer a esses filmes eróticos, às pornochanchadas, para conseguir o sustento, porque diferente dos cineastas do cinema novo, que eram mais renomados e tinham uma verba para poder trabalhar, eles não tinham isso. Então eles tiveram que recorrer essa parte do cinema brasileiro, porque era o que estava sendo vendido na época e era o que estava fazendo sucesso. Então era a única forma deles conseguirem um dinheiro para poder se sustentar. Porque, na verdade, os filmes da Boca do Lixo, eles eram financiados de forma muito diferentes das formas com que grandes cineastas financiavam seus filmes. Fazendeiros, proprietários de lojas, sabe? Essas formas meio que, vamos abrir entre aspas assim, patrocínios menores, sabe? Era como eles conseguiam fazer os filmes. E os cineastas da Boca do Lixo, eles faziam muitas coisas, mesmo que eles tivessem pouco dinheiro. Então a pornochanchada começou a dar lucro e para muitos era uma forma de sobreviver. No caso do Mojica, ele acabou aceitando diversos filmes desses de pornochanchada, mas de certa forma ele não se dava por completo àqueles projetos porque ele ficava com medo disso manchar a reputação dele. No meio desses projetos em que o Mojica dirigiu dentro da pornochanchada brasileira, ele também dirigiu alguns filmes voltados um pouco mais para uma coisa mais do terror, uma coisa um pouco mais metaficcional, que é um pouco do que ele já estava fazendo, que ele dirige também Finis Homines, Quando os Deuses Adormecem. E também é interessante a gente pontuar o fato de que os anos 70 marcaram uma época de quase miséria para o Mojica. Porque o filme dele, que a gente já comentou aqui, O Ritual dos Sádicos, ou então O Despertar da Besta, que a gente já comentou no episódio 3 sobre esse filme, ele ficou muito tempo detido com a censura, ele não conseguiu lançar o filme quando ele queria, o filme teve que passar por edição, ele mudou o nome para tentar conseguir com que o filme fosse lançado, mas de nenhuma maneira ele conseguiu fazer isso, né? E por ele ter ficado muito tempo detido na censura, os produtores se afastaram dele com medo dos filmes também ficarem detidos, né? Por causa dessa conexão que eles poderiam ter com o Mojica, e isso acabaria respingando neles. Com isso também, o Mojica ele também passou por vários problemas familiares, como a morte do seu pai, as traições que ele tinha no relacionamento dele, o alcoolismo. Então, tudo isso acabou culminando para fazer com que os anos 70 fosse um momento muito crítico na vida do Mojica. Inclusive, ele teve que recorrer a fazer apresentações em festas como o Zé do Caixão para poder conseguir algum trocado, alguma coisa para se sustentar. E, basicamente, esses eventos, né, que ele fazia presença, ele era basicamente ridicularizado. Ele estava ali como um palhaço que estava ali para poder fazer graça para os outros
Mas aquilo ali não era quem o Mojica era, como ele via quem era o Zé do Caixão. Mas foi uma forma que ele teve de recorrer para poder se sustentar nesse período tão caótico da vida dele. Porém, no meio dessa interdição que o filme teve, O Ritual dos Sádicos, ele recebe a notícia de que um outro filme dele, que é O Estranho Mundo de Zé do Caixão, havia sido premiado no Festival Internacional do Cinema Fantástico e de Horror em Sitges, na Espanha, que é um dos mais importantes do mundo para o cinema de horror. E esse foi basicamente o primeiro filme do Mojica a ser lançado fora do Brasil. Foi a primeira vez que uma obra do Mojica foi distribuída fora do Brasil e foi o começo onde ele consegue, vamos dizer assim, né, entre aspas, se reerguer, porque ele começa a conseguir um certo burburinho lá no exterior. É o começo, os primeiros passos do Mojica aqui nesse cinema que vai para fora do Brasil. Então, isso acaba fazendo com que o Mojica ele comece a ganhar uma certa fama no exterior. Em 71, o filme ele foi incluído com outros longas brasileiros em uma mostra no Festival de Cannes. E aí, inclusive até artigos começaram a ser publicados na Europa, no México, que falavam sobre o Mojica, sobre ele como personagem, o Zé do Caixão, sobre os filmes dele. E isso aí acabou gerando uma certa empolgação lá fora. Porque, novamente, como a gente comenta, o Mojica ele faz algo que, de certa forma, é bem original. Ele realmente cria esse personagem que tá ali, de certa forma, quebrando a quarta parede com o público, falando com o público. E ele até, eu acredito que ele até mesmo inspira outros personagens icônicos do terror que surgem depois e que acabam tendo esses mesmos trejeitos, sabe? Essa mesma forma de lidar com o público e de talvez não se levar tão a sério. Porque o Mojica, o Zé do Caixão em si, ele era esse personagem que ele era um vilão, ele era ruim, ele tava ali pra fazer maldade, mas ele tinha essas pitadas meio que de comédia, sabe? Ele tinha essa coisa de conversar com o público. Então eu acho que isso também acaba fazendo com que o Zé do Caixão ele conquiste as pessoas de certa forma, porque ele tinha essa interação que não era muito comum de se ver dentro dos cinemas de terror. Mojica ele foi a Paris, até o Ritual dos Sádicos conseguiu uma exibição em Paris anos depois de ter sido rodado, mesmo sendo preso aqui no nosso país pela censura. O Mojica ele foi a Paris para esse evento, ele foi muito bem recebido, os filmes foram aplaudidos, ele realmente conquistou as pessoas lá fora. Esse jeito dele, a forma com que ele cria esse personagem, com que ele aborda esse personagem dentro dos filmes, foi realmente algo que conquistou as pessoas lá fora. As pessoas ficaram realmente empolgadas e quase obcecadas pelo Zé do Caixão. Ele chegou até mesmo a conhecer o Christopher Lee, que é um ator britânico extremamente famoso por ter interpretado, por exemplo, Drácula nos filmes da produtora Hammer, que é uma das produtoras mais famosas durante essa década de 60, 70, onde ela fez muitos e muitos filmes que reimaginavam, de certa forma, os filmes que eram os famosos monstros da Universal, né? Então ele conheceu esse ator, ele realmente foi convidado para certos eventos, e isso acabou fazendo com que ele realmente começasse a dar esses primeiros passos lá fora e que faria com que ele se tornasse esse Coffin Joe, né? Que é um personagem que ficou muito conhecido lá fora e que é muito querido lá fora. Então, Mojica ele até ganha um prêmio pelo conjunto da obra, dessa criação do personagem com os filmes. Então ele volta da França, né? Se achando a pessoa mais incrível do mundo, né? Ele acaba conseguindo novamente conquistar certos holofotes, até mesmo aqui dentro do Brasil, porque diversas reportagens falando sobre essa questão dele conseguir um carinho, né? Podemos dizer assim, um carinho do exterior, das pessoas que estão trabalhando lá fora. Isso faz com que ele acabe voltando a virar um nome querido aqui no Brasil. Isso gera uma repercussão muito grande. Inclusive, isso acaba fazendo com que o produtor Anibal Massani convide o Mojica para filmar uma espécie de versão brasileira do Exorcista, que é exatamente o filme que a gente aborda no episódio 4,
que é O Exorcismo Negro, que é esse filme que a gente até comenta não só aqui no Modcast, mas no Cultural Reset também. No segundo episódio, a gente comenta sobre O Exorcista e a gente fala que é, o Exorcismo Negro, ele quase basicamente foi ele feito junto com o próprio Exorcista, que surge, né, nos Estados Unidos pelo William Friedkin. Então é muito interessante a gente ver como que o Mojica ele começa os anos 70 na fossa, tendo que recorrer a fazer filmes eróticos para conseguir um trocado, teve que fazer participação em festas, como Zé do Caixão, e ele termina essa década de 70 lá em cima, no topo, sendo ovacionado pelo Brasil e por outros países pela sua obra e por tudo que ele já vinha fazendo dentro do cinema de terror. Só que, infelizmente, essas coisas na vida do Mojica são muito pontuais, né? Tipo, ele é ovacionado, mas isso não dura de verdade. Então, ele rapidamente volta a entrar nessa situação de quase miséria, né? Tipo, as pessoas ovacionam ele, aclamam ele, mas isso não muda muito a situação financeira dele, a situação que ele encontra. Então, nos anos 80, foi a época em que o Mojica quase que cai completamente na miséria. E o que salva ele, o que impede ele de cair nessa miséria absoluta, são os filmes de sexo explícito, ou seja, são os filmes pornográficos. O cinema pornô, quando ele chega no Brasil, é uma das coisas que ajudam a matar a pornochanchada, digamos assim. Porque as pessoas começam a ficar mais interessadas em ver filmes realmente gráficos, com cenas de sexo reais, do que filmes de baixo orçamento, comédias de baixo orçamento, com cenas de sexo simuladas. Né? Então, o pornô ajuda a matar a pornochanchada, as cenas de sexo deixam de ser simuladas, passam a ser reais, e o Mojica, que já fez muitos filmes de exploitation, né? Então, ou de sexo explícito, ele começa a fazer esses filmes por encomenda. Ele passa essa década de 80, que é muito surreal, ele tenta se eleger deputado, ele tem outros programas da Record, como Um Show do Outro Mundo, ele se mantém na mídia, digamos assim, mas ele vai afundando cada vez mais. Então ele começa a beber cada vez mais, ele se descuida completamente nas produções, ele acaba sendo demitido dessa série e a série é cancelada, né? Então essa impossibilidade dele de conseguir financiamento para os filmes dele faz com que ele obriga, na verdade, ele a se voltar para filmes de sexo explícito. A Embra Filme, como a gente comentou, ela priorizava uma panelinha, e o Mojica, por mais que ele fosse um dos cineastas mais populares do Brasil, que sempre fez filmes que lotavam as salas de cinema, ele não fazia parte dessa panelinha, né? Então ele meio que fez do sexo explícito uma das fontes de renda dele, para poder não mergulhar ainda mais na miséria absoluta. Ele já vivia quase que na miséria, e aí, para não mergulhar ainda mais nisso, ele tem que recorrer a filmes de sexo explícito, filmes pornôs, que infelizmente acabam trazendo alguns elementos bem questionáveis. O Mojica é uma das pessoas que meio que introduz o tema da zoofilia nesse tipo de cinema aqui no Brasil. Então, com o passar do tempo, além disso, ele vai se expondo ainda mais ao ridículo, né? Ele vai meio que se tornando uma piada, entre aspas, né? Ele vira meio que essa atração de circo. Isso mancha muito a imagem do Zé do Caixão no Brasil, né? Por outro lado, os anos 90 também marcam o renascimento do personagem no exterior. Então, no Brasil, ele estava aqui sendo quase que apagado, virando realmente meio que essa piada recorrente, assim, esse saco de pancada, enquanto lá no exterior a Something Weird, que é uma distribuidora dos Estados Unidos para filmes B dos anos 50 e 60, ela toma para si o trabalho de relançar para os Estados Unidos os filmes do Zé do Caixão, e é aí que ele vai começando a ser rebatizado de Coffin Joe. Né, a imprensa, várias pessoas que já tinham ouvido falar do Mojica lá fora, mas que nunca tinham tido a chance de assistir os filmes dele, agora estão conseguindo ter acesso a esses filmes, né? Então, várias revistas como a Fangoria, que é uma revista muito famosa do gênero de terror lá fora, começa a fazer vários artigos de 10 páginas exaltando os filmes do personagem. O Zé do Caixão vai tendo muita publicidade, né? Os filmes vendem bem, e isso meio que renova o interesse do Mojica aqui no Brasil. O Mojica consegue usar isso para conseguir um pouco mais de publicidade, né? Ele exagera em histórias que ele contava.
ele exagera na quantia de dinheiro que ele recebia, mas algum dinheiro ele estava recebendo dessa hora, né? Então vender esses filmes ajudou ele a melhorar a situação financeira dele. Então a história do Mojica ela é muito de altos e baixos, né? E a gente vê ele no topo e aí a ditadura fazendo de tudo para acabar com ele, a gente vê ele na fossa, a gente vê ele voltando a ter um pouquinho mais de sucesso e de sorte, e aí recebendo pancada de novo. Então a história do Mojica é muito um vai e volta, digamos assim. E aí em 94 ele é convidado para ir nos Estados Unidos para participar de convenções de terror. Né? Então ele inventa histórias de que ia ser recepcionado pelo Spielberg para tentar aumentar o nome dele aqui no Brasil. Ele passa os dias assinando autógrafos, né? Então esses episódios ajudam a marcar um certo reconhecimento que ele vai passar a ter no estrangeiro. Ele não é gigante, mas ele é reconhecido. E curiosamente, o Encarnação do Demônio, né, o último filme do personagem do Zé do Caixão que a gente tratou no último episódio, tem um ator estrangeiro. Nos flashbacks em preto e branco do filme, que meio que refazem o final do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o Zé do Caixão mais jovem não é interpretado pelo Mojica, é interpretado pelo Raymond Castle, que é um ator norte-americano, fã de filmes de terror e muito fã do Zé do Caixão, que costumava se vestir como Zé do Caixão, e isso chamou a atenção do Mojica. Então ele interpreta o Zé do Caixão nessas cenas, e ele também interpreta o Zé do Caixão em um curta-metragem de comédia que se chama A Blind Date with Coffin Joe, que seria traduzido para algo como um encontro às cegas com o Zé do Caixão, que está disponível para ver no YouTube. O curta, tipo, ele já passou em festival no Brasil, nos Estados Unidos, e ele é muito bem recebido, né? Então, em 96, o Mojica ele é convidado para apresentar o Cinetrash na Band, que é um programa que exibe filmes de terror. E com a estreia do Encarnação do Demônio no século XXI, lá para 2008, o Mojica também inaugura o Estranho Mundo do Zé do Caixão no Canal Brasil, que é um programa de entrevistas. E aí, com isso, a gente retoma aquele paradoxo que é instigado na biografia, né, Maldito, pelo André Barcinski e Ivan Finotti, que é sobre como um cara que é extremamente popular, ele ao mesmo tempo é inteiramente desconhecido. Por que que poucos no Brasil sabem explicar o motivo da sua fama, mesmo que no exterior a sua obra seja respeitada, seja estudada? Tem diversos admiradores, como o Tim Burton, tem admiradores como o James Rolfe, que é o Angry Video Game Nerd, ou o Rob Zombie, sabe? São pessoas, tanto aqui como lá fora, que respeitam o Mojica e que tem nele uma espécie de ídolo, uma espécie de símbolo que eles almejam alcançar. Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. E aí também é muito válido também a gente comentar sobre a questão de como a gente tem acesso aos filmes do Mojica, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando que basicamente a base da história do cinema é baseada em pirataria e plágio. Porque basicamente todas as coisas elas são copiadas de algum lugar. E é muito interessante a gente pontuar isso também, porque a questão da preservação ela também se dá um pouco através da pirataria. As pessoas têm um senso, né, muito moralista, né, de que não, pirataria é crime, não, pirataria é errado, a gente não pode fazer isso, eu não sei o que, né? E realmente, pirataria é crime, ok, a gente concorda com isso. Mas de certa forma, a pirataria ela ajuda, né, a preservar certas coisas do nosso cinema. E não só do nosso cinema, mas do cinema em geral e principalmente do cinema de terror. Uma vez eu escutei num documentário falando sobre essa questão de como alguns filmes de terror muito antigos, né, dos anos 60, 70, 80, se perdem
Porque na época que esses filmes foram lançados, eles eram lançados em mídia física, em VHS, ou então eles eram exibidos no cinema, passavam em sessões de programas de TV, sabe? A gente não tinha essa modernidade que a gente tem hoje em dia, a gente não tinha streaming, a gente não tinha essa coisa de conseguir acessar de forma tão simples um filme apenas com um clique na internet. A gente não tinha, eles não tinham esse tipo de facilidade. Então, alguns filmes que foram feitos no passado, hoje em dia já não existem mais, porque não tem mais essas cópias, principalmente em relação à mídia física. Então, de certa forma, a pirataria ela ajuda o cinema muito por causa disso. Porque tem muitos filmes, principalmente filmes de terror, brasileiros e estrangeiros, que a gente só consegue acesso hoje em dia porque em algum momento lá atrás alguém fez uma cópia ilegal desse filme. E aí essa cópia ela conseguiu se salvar e que hoje em dia a gente consegue ter acesso a ela pela internet. Então, de certa forma, a pirataria, ela também ajuda a filmografia do Mojica, porque, claro, hoje em dia tem até alguns streams que são focados em filmes de terror ou então focados em filmes antigos. Mas 10 anos atrás, por exemplo, ainda não tinha essa questão desses streams se preocupando com isso. E hoje em dia, os streams principais, Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Stars, sabe, esses streams que estão mais em evidência, eles já não têm mais essa preocupação de ter no seu catálogo filmes de terror brasileiros, filmes de terror antigos, filmes brasileiros em geral, na realidade. Tem muitos filmes brasileiros que são grandiosos do nosso cinema e que não estão em grandes streamings, sabe? E isso se deve ao fato porque os streams não vê como uma necessidade ter esses filmes nos seus catálogos, porque eles acham que as pessoas não vão procurar esses filmes, sabe? Então, de certa forma, a pirataria ela ajuda na preservação dessa parte tão preciosa do nosso cinema por causa disso. Porque ela, querendo ou não, ela tá ali e ela não se preocupa se alguém vai realmente querer assistir aquele filme. A cópia tá feita, tá na internet, hoje em dia a gente consegue, né, acessar na internet de forma ilegal esses filmes. Mas se há um tempo atrás uma pessoa não tivesse tido a preocupação de ter guardado alguma cópia e hoje em dia essa cópia está na internet, mesmo que com uma qualidade duvidosa, a gente não teria acesso a muitos filmes, sabe? Então é muito interessante a gente pontuar essa questão também sobre o quão importante é essa preservação do nosso cinema e de como a gente poderia também fazer com que essa preservação se tornasse algo mais legal dentro da lei, sabe? Então é muito minucioso esse trabalho e é muito tênue essa linha do pirataria é crime, mas também ajuda o nosso cinema. Exatamente, e assim, se a gente for puxar o cinema mudo, a maior parte dos filmes que foram feitos na época do cinema mudo já estão perdidos, independente se são brasileiros ou não. E quando a gente traz para esse caso do cinema brasileiro, o cinema do século XX em geral, a gente vai ter muito filme com qualidade de som que vai estar ruim, deteriorada, qualidade de imagem que vai estar ruim, e a gente vê muitos desses filmes no YouTube. O YouTube é um lugar em que a gente consegue encontrar muitos filmes brasileiros. Eu vou dar um exemplo, os filmes do Walter Hugo Cury, que também é um cineasta paulista, fez alguns filmes de terror, e um deles, que se chama O Anjo da Noite, é um filme que ele é colorido, é um filme que foi gravado em cores, mas a única cópia que a gente tem acesso para assistir é uma cópia em preto e branca, em qualidade bem ruim, no YouTube. Mesmo assim, é um filme incrível, só que com a qualidade extremamente deteriorada, sabe? Então, a gente vê que muitos dos nossos filmes eles não estão bem preservados. Não tem essa cultura enraizada da preservação e restauração desses filmes como eles merecem. Então, o caso do Walter Hugo Cury que eu citei, boa parte dos filmes dele não estão numa qualidade muito boa. Boa parte dos filmes dele conseguem ser achados no YouTube, mas em qualidade extremamente duvidosa, em qualidade extremamente baixa, problema de som, problema de imagem, imagem em preto e branco ao invés de colorida. Então isso é uma coisa que a gente vê em muitos filmes dessa época que foram produzidos no Brasil. O caso do Zé do Caixão tem um pouco mais de sorte, até por conta dessa recepção que ele vai ter no exterior. Os filmes do Mojica,
conseguem ainda ter um pouco melhor esse trabalho de preservação que a gente costuma ver dentro do cinema brasileiro. Eles ainda têm um pouco mais de cuidado nessa restauração, digamos assim. Mas mesmo assim, o Além, Muito Além do Além que a gente citou aqui, é um programa que hoje está inteiramente perdido, porque as fitas que foram usadas para gravar ele foram reaproveitados, que era uma prática comum naquela época, sabe? Você reaproveitar a fita, você perdia todo o conteúdo original. Inclusive, vários episódios de Doctor Who da BBC foram perdidos assim. Porque eles reutilizavam essas fitas, até porque o orçamento era baixo e essas coisas eram caras, né? Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque a Cinemateca Brasileira, que vocês talvez conheçam como sendo esse lugar que tem o maior acervo audiovisual da América Latina, ela estava fechada desde 2020 e ela reabriu em 2022, numa sexta-feira 13, com uma amostra de filmes do José Mojica Marins, né? Então, nesse período que ela ficou fechada, ela sofreu um incêndio que destruiu uma parte do acervo dela por conta de um abandono, um completo abandono que ela sofreu por parte do Estado e da Secretaria de Cultura na gestão do Mário Frias, que é um completo inútil, né? Então, ela reabre com uma mostra chamada O Cinema Sem Medo de Mojica, que exibiu uma variedade dos filmes do Mojica, incluindo um curta-metragem que há muito tempo tinha sido pensado como estando perdido e que foi resgatado, que se chama A Praga. A Praga era um filme que ia ser lançado em 1980, mas os rolos dele ficaram engavetados e o projeto ele nunca foi montado, né? O filme nunca foi montado e editado por conta da falta de recursos. Então ele foi dado como perdido por mais de 30 anos e acabou tendo uma exibição pública no Festival de Sitges, na Espanha, aquele mesmo que a gente falou que foi quando o Mojica começou a ir para o exterior, algo até bem simbólico, e ele também foi exibido no Fantasporto de Portugal. Então, o material ele foi encontrado em sacos de lixo, para você ter uma noção. É uma imagem bem forte até de se imaginar, porque vários anos depois eles resgataram esse filme com correção de cor, com imagem em alta definição, com remasterização sonora, com trilha musical, com mais nitidez de efeitos especiais, tudo isso para realmente resgatar esse filme, para reapresentar esse filme a novas gerações. E agora ele está passando por festivais no mundo inteiro, né? Então isso é um pouco da necessidade que o cinema brasileiro tem de preservar sua história, de fazer com que novas gerações consigam acessar essas produções históricas que fazem parte do nosso audiovisual, né? É uma preocupação muito grande e, querendo ou não, você ter esses filmes disponibilizados no YouTube em qualidade, mesmo que não seja ideal, acabam facilitando essa aproximação do público com essas obras que são importantes, né? Então, isso realça ainda mais a necessidade que a gente tem de ter esses filmes veiculados, de ter esses filmes preservados e restaurados. Até porque a obra do Mojica é uma que a gente sente os impactos dela até hoje, no cinema de terror brasileiro, no cinema de terror metaficcional, no cinema de terror como um todo, do mundo todo, né? O Mojica fez coisas que o Wes Craven foi fazer nos anos 90 com Hora do Pesadelo ou Pânico, e que o Mojica já fazia nos anos 70, sabe? Toda essa questão da metaficção, de tratar tudo aquilo como um filme, ou então todo o contexto de violência e sanguinolência que ele traz nos filmes do Zé do Caixão e que ele vai estar tratando como um pioneiro mesmo, né? Ele vai inaugurar o gênero no audiovisual brasileiro. Então, são várias coisas que tornam o Mojica essa figura tão central e essa figura tão importante e que ajudam ele a se destacar não só no terror brasileiro, mas no terror mundial. E é muito importante, né, a gente entender, né, que eu acho que é isso que tá faltando um pouco, né, porque o nosso cinema em si, hoje em dia a gente tem uma visibilidade maior, mas o nosso cinema, ele, de certa forma, ele é muito subestimado pelos próprios brasileiros, sabe? A gente tem, acho que isso também responde um pouco da pergunta do porquê que o Zé do Caixão ele é tão conhecido, ao mesmo tempo que pouca gente sabe quem ele realmente é. Muito por essa questão mesmo, as pessoas, né, costumam chamar de síndrome de vira-lata, né? De a gente preferir muito as coisas que vêm de fora, e enquanto isso a gente ignora aquilo que já tem dentro do nosso país. A gente tá falando de um cara que nos anos 60, nos anos 70 já estava ali trabalhando com temas e certas narrativas
que depois de 10 anos ia ser abordada por pessoas lá nos Estados Unidos, sabe? Que depois iam criar também outros ícones do terror e que depois esses ícones ficariam super populares e coincidentemente acabariam tendo uma visibilidade até maior do que o Zé do Caixão e que depois aqui no Brasil virariam também ícones do terror, sabe? E a gente tá falando de alguém que foi ali pioneiro, que estava ali no começo, que deu os primeiros passos e pavimentou a estrada do cinema de terror dentro do Brasil e que as pessoas às vezes não têm muita noção de quem é, muito por causa disso, porque elas não estão interessadas em pesquisar quem é essa pessoa. A gente que acaba, né, estando ali nesse meio, estudando muito essa questão, a gente conhece, mas as pessoas de fora, as pessoas que não estão dentro desse meio artístico, elas acabam não conhecendo tanto porque as pessoas já não estão mais interessadas em abordar essas figuras icônicas da nossa história e da nossa história dentro do audiovisual. Então eu acho que é muito importante, a gente deve se orgulhar muito de ter alguém como o Zé do Caixão, que é tão conhecido lá fora e que é tão aclamado lá fora, às vezes muito mais do que aqui dentro mesmo. E mostrar a necessidade que a gente tem de quem não conhece ir atrás e quem já conhece talvez redescobrir essa obra do Zé do Caixão, né, de ter essa nova visão sobre o personagem. E é por isso que a gente quis criar o Mojicast, afinal de contas, né, para poder falar do porquê que a gente gosta do Zé do Caixão, do porquê que ele é importante, do porquê que é necessário conhecer ele e do porquê que o Zé do Caixão é esse marco tão relevante assim para nossa cultura, né? Então, e é mais ou menos aquilo que a gente comentou, acho que já no primeiro episódio, de que o que a gente quer é que, assim, se uma pessoa for atrás dos filmes do Zé do Caixão, se uma pessoa decidir que quer assistir um filme do Zé do Caixão porque ela escutou um Mojicast e aí porque isso gerou um interesse nela, já vai ser uma vitória, porque o Mojicast foi criado com esse intuito de, eu não vou usar a palavra resgatar, mas eu vou talvez reapresentar o Zé do Caixão para alguém, ou então apresentar o Zé do Caixão para alguém, de gerar essa vontade de debater, de conversar e de assistir o Zé do Caixão. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Não aceita o terror porque o terror é você. Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Mojicast, né, o 6º episódio e penúltimo da série. Na próxima semana a gente lança o episódio 7 e a gente vai falar muito sobre o futuro, o que o futuro espera para o Zé do Caixão e o que talvez tenha sido pensado anteriormente para o Zé do Caixão e que nunca foi feito. Os filmes do Zé do Caixão que nunca viram a luz do dia, talvez, né? Então a gente quer muito mergulhar nas possibilidades que ainda existem para se explorar com o Zé do Caixão. E para você ficar ligado, para você saber mais do que a gente vai tratar, você pode acessar as nossas redes sociais no @podmojicast no Instagram. Lembrando que o Mojicast ele é uma realização do coletivo Belaco, que também está no Instagram. E se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, o meu usuário é @majortom_42. E se vocês quiserem me seguir, ver um pouco mais do que eu costumo fazer na internet, vocês podem procurar por @dark_daniel18. E como o Matheus comentou, a gente fez a segunda temporada do Cultural Reset, que é um outro podcast. Ela já está finalizada. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre quando vai vir uma terceira temporada, ficar atento sobre as coisas que pode aparecer aí, talvez até o final desse ano, e também ver um pouco dos episódios anteriores, vocês podem pesquisar por Cultural Reset em qualquer plataforma de streaming.
E no Instagram do Cultural Reset é @cultural_reset. E a gente gosta não só de falar e ver filmes de terror, mas a gente também gosta de fazer. E o Coletivo Belacqua está com uma produção atualmente que se chama O Limiar da Meia-Noite. É um curta de terror e fantasia que recentemente fechou uma campanha de financiamento coletivo na benfeitoria. Ele tem o apoio da Rio Filme para sua realização, mas a gente também está arrecadando a verba por fora para conseguir realizar o filme da melhor maneira possível. É uma obra que tem alguns monstros, tem alguns efeitos de maquiagem, de caracterização. Então a gente também tem uma chave Pix para doações, que é raivemonteiro@gmail.com. Quem quiser doar vai ter o seu nome vinculado nos créditos como um apoiador, como uma pessoa que contribuiu para a realização do filme. E qualquer valor é importante, lembrando disso. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Mojicast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam